Existem vários motivos para não acreditarmos em algo, e eu assinalei aqui algumas. A primeira é quando a gente não conhece a fundo, não conhece o tema, o objeto, a questão e até mesmo a pessoa, né? E isso faz com que a gente tenha um monte de dúvidas, fique desconfiado. A segunda é quando a gente tem uma má experiência, né? Quando a gente vai lá e fica decepcionado, né? A gente tem essa má experiência, a tendência é que a gente guarde aquilo e não mude mais de ideia, leva isso pra vida, né? Fica no coração aquela magoazinha. A terceira é quando a gente compra uma ideia já pré-concebida, que aí a gente entra no tema não só de crenças limitantes, né, mas da opinião alheia, que a gente, na maioria das vezes, pega como se fosse a nossa verdade. E não é, porque muitas vezes não foi a sua experiência. E por último, o medo, né? E aí o medo, ele tem várias ramificações. O medo, ele se estende para vários locais e lugares, conscientes e inconscientes. Eu gosto muito de dar exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela já, de vez em quando, ela assiste, ela sempre pergunta: nossa, você começa explicando nos mínimos detalhes. Eu gosto de contextualizar. Eu gosto que as pessoas, pelo menos eu tento, né, passar de uma forma clara para que você entenda, né, o tarô, para que você veja que não é esse bicho de 7 cabeças que foi criado ao longo do tempo. E principalmente aqui no nosso país, no Brasil. É impressionante, né? Vira uma coisa muito pontual, né, cultural nossa, essa, vamos dizer, perseguição sobre não só o tarô, né, mas os oráculos em geral, né? Lá fora não é dessa forma, né? Na forma, as pessoas, elas se consultam sim, elas levam a sério os oráculos, né? Já é um ritual deles, em viradas de ano, fazer previsões, enfim, com N oráculos. Isso aqui é muito do Brasil. E aí eu trouxe o exemplo tipo da comida, né? Sabe aquela comida que você nunca comeu e alguém te pergunta: olha, eu fiz isso aqui, você gosta? Aí você olha pra cara daquela comida. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Com berinjela. Fizeram uma berinjela lá na casa de não me lembro, acho que foi uma tia minha. E aí, vai comer? Eu olhei pra aquela berinjela, né, meio estranha, e falei: não gosto. E aí a minha tia perguntou: mas você já comeu? E aí, na hora que ela me perguntou: você já comeu? Eu não tive tempo de raciocinar uma desculpa. Não. E aí ela me disse: como é que você vai me dizer que se você não gosta, se você nunca provou, se você nunca experimentou, se você nunca comeu? É uma verdade. E olha que eu comi e eu gostei, né? Eu só tinha um preconceito com a cara da berinjela. Mas foi legal, a experiência foi boa. E olha a oportunidade que eu estava perdendo de comer uma berinjela, porque eu achei que ela tinha uma cara horrorosa, né? E isso acontece com a gente o tempo todo, porque é um julgamento, né? Eu julguei a berinjela. E a gente faz isso com várias coisas na nossa vida. A gente julga, né? E a gente não experimenta, a gente não vai lá ter uma experiência real, verdadeira, uma experiência nossa, né? A gente passa isso adiante. A experiência, também teve a má experiência, né? O segundo tópico da má experiência. E aí a má experiência eu sempre tentei, né, desde pequenos meus filhos, oferecer legumes, tá? Isso aqui é tudo exemplo, a gente vai chegar no tarô.
legumes. E aí eu descobri que eles não comiam batata, que era uma novela para eles comerem batata não, cenoura, que era uma novela para eles comerem cenoura, e eles só gostavam de batata, e os outros legumes era uma tragédia. E aí um belo dia, meu filho foi dormir na casa de um amiguinho, e a mãe desse amiguinho perguntou: olha, ele vai jantar aqui, ele come cenoura? Aí eu falei: não, ele não come cenoura. Tá bom. No dia seguinte, quando ela foi deixar ele em casa, ele falou: nossa, teu filho come cenoura e comeu muito. Eu: como assim? Pois é, ele adorou a cenoura. E eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Como passando por mentirosa. Como assim? Só que ela fez de um jeito que ele gostou, porque ele teve uma má experiência comigo, né? Eu fiz de um jeito que ele achou sem sabor, achou sem graça, e aí ele definiu que não gostava de cenoura. E quando ele experimentou, pelo menos ele foi esperto, ele se deu a oportunidade de uma segunda chance para cenoura, foi lá, experimentou e gostou. Por quê? Ele teve uma má experiência comigo, infelizmente, mas depois eu peguei a receita e fiz certinho do jeito que ele gostava. Então, a gente tem isso também, a gente tem mania de não dar segundas chances para as coisas, para os acontecimentos. Aí de repente você vai me falar: pô, mas dá segunda chance? Lógico, a gente vai avaliar casos e casos, mas pelo menos a gente tentou, né? É muito frustrante quando você para pensar: nossa, a minha vida poderia ser desse jeito, daquele jeito, e aí fica no si. Mas quando você vai lá e faz, e mesmo que você quebre a cara, pelo menos aquela dúvida você não tem mais, né? Fui lá, não deu certo, levanta, vamos, é a vida que segue, mas você tentou. E o último é o medo, né? É o medo de se lançar ao novo, é o medo de sair da zona de conforto, é o medo daquilo que você não conhece, do desconhecido. E aí o medo congela a gente, paralisa, e o medo faz com que a gente não evolua, né? E eu acho que a gente já é bem crescidinho pra gente ser dominado pelo medo, pra deixar o medo ditar as regras da nossa vida. E aí a gente chega no tarô, né? Quando a pessoa fala assim: ah, eu não confio no tarô, eu desconfio do tarô. Porque quando a gente diz que não acredita, é porque a gente não confia. Aí eu te pergunto: por que você não confia no tarô, né? Porque não conhece, porque você teve uma má experiência, ou porque você comprou uma ideia preconcebida de alguém, ou simplesmente por medo.